Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Treino Disfuncional. Meu nome é Tiago Gomes, sou personal trainer e hoje tenho na minha presença Daniel Sá. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. É uma honra poder conversar com pessoas que, de facto, põem a mão na massa e eu hoje quero falar sobre alguns assuntos que abordam o marketing e tentar desmontar um bocadinho aquilo que é o marketing e a maneira como as coisas têm sido mudadas ao longo do tempo, pelo menos a forma como se via o marketing antigamente e como se vê hoje. E por isso, mais uma vez, agradeço imenso a presença aqui no meu podcast. Muito bem, Tiago, é um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre marketing e depois mais daqui a pouco sobre marketing desportivo. Se eu tentar explicar, e começando pelo marketing, o que é que ele é, para que é que serve, quando é que foi criado, se calhar vale a pena aqui uma retrospectiva histórica curta. O marketing é apresentado nas primeiras universidades nos Estados Unidos há pouco mais de 50 anos. Portanto, o que é que isto quer dizer? Estamos a falar de uma ciência relativamente recente. A gestão, a economia, eram temas já tratados há mais tempo. O marketing aparece há cerca de 50 anos. E aparece como uma área acessória da gestão. Ou seja, numa altura, e o mundo de 2024 não é seguramente o dos anos 70, onde havia toda esta globalidade que temos hoje, o marketing acaba por aparecer a partir de que o mundo começa a ficar mais competitivo, onde tu começas a poder comprar produtos de outros países com alguma facilidade, que antigamente isto não era assim, não era com a facilidade que temos hoje. E, portanto, quando aumentas a concorrência entre marcas, entre produtos e serviços, elas têm que, se os consumidores decidem entre A ou se B, têm que começar a pensar como é que eu me vou distinguir, como é que eu me vou projetar, como é que eu me vou organizar para fazer tudo isto. E, portanto, a solução que foi encontrada foi, de alguma forma, arrumar esta disciplina que ajuda a que qualquer marca pense numa estratégia, pense numa forma de posicionar, pense numa forma de embalar produtos, de os comunicar, de chegar aos consumidores e avançando 50 anos muito rápido. Passámos de um marketing que apoiava o mundo da gestão há 50 anos atrás para um estado atual onde o marketing comanda o mundo das empresas. É o marketing, não é nenhuma conversa de sindicalista do departamento do marketing, é mais importante. Não é isso. Mas o marketing comanda o mundo dos negócios hoje em dia. Qualquer organização, pequena, média, grande, de qualquer indústria, tem que entender o consumidor, tem que perceber os mercados, que tem que trazer inovação, tem que trazer bom serviço, caso contrário, desaparece. Cada vez há mais já não há tanta esta distinção entre aquilo que é o departamento do marketing, parece que já não está assim tão distante de tudo o resto, e entra de facto mesmo na estratégia das empresas o marketing como um dos braços, não é só uma coisa que se faz porque tem que ser feito. Cada vez os orçamentos também são mais dedicados a isso. E aquela noção de criar, além da marca, conseguir criar uma identidade da marca, acaba por também parecer cada vez cria mais uma relação com o cliente e por isso o marketing cada vez é mais importante. Ou seja, tens toda a razão, ou seja, tivemos nestes 50 anos, durante muitos anos, o grande objetivo foi criar os departamentos de marketing e ainda hoje temos algumas empresas de estruturas mais pequenas que ainda não têm o departamento ou o número de pessoas que estão organizados, mas em algumas áreas e empresas mais sofisticadas já se está a despartamentalizar o marketing, portanto já não é necessário ter um departamento de marketing autónomo, porque o approach, a abordagem de marketing está em todo lado, na estrutura, está nos recursos humanos, está nas finanças, está nas operações, está na comunicação, está no produto, está na engenharia, está em todo lado a abordagem de marketing, razão pela qual eu de facto defendo esta ideia do marketing comando ao mundo dos negócios hoje em dia. Claro, e como é que se foi desfazendo aquela ideia de que parecia que a conversa de vendedor era uma coisa má, ou aliás, as pessoas abordavam a coisa como se eu não estou com conversa de vendedor. Como é que isto se foi desmontando ao ponto de agora as pessoas, qualquer pessoa que tenha uma marca, nem que seja a loja do Instagram que vende coisas feitas em casa, até às grandes internacionais, todos eles têm um departamento de marketing e de vendas que de facto as pessoas percebem que é necessário e que cada vez é mais uma coisa que é imprescindível. Sim, o marketing terá sofrido um pedaço com esses preconceitos iniciais e que ainda hoje poderão resistir em algumas áreas, porque de facto
a componente das vendas, a parte comercial, é um braço muito importante do mundo do marketing também. E, portanto, todos nós assistimos, e ainda continuamos a assistir, a métodos de venda, alguns demasiado agressivos, outro com pouco pudor. Isso, de facto, foi dando, por vezes, alguma sensação de uma área aqui um bocadinho complexa e difícil de entender para alguns dos consumidores. Sim, o marketing terá sofrido um bocadinho com isso. Eu acho que também precisamos de tempo. Voltamos à história de 50 anos. Da medicina, a medicina tem séculos, não é? A área do direito tem séculos também. Portanto, há áreas que precisam de tempo também para serem entendidas pela sociedade. E, portanto, 50 anos, se olharmos com bastante calma, é um tempo muito curto entre a maneira como eu entendo o marketing, ou o meu pai entende o marketing, que tem mais de 30 anos do que eu, ou os meus filhos que têm menos 20. Quer dizer, se olharmos aqui só para dentro da minha família, os meus filhos, eu e o meu pai, vemos isto de uma maneira um bocadinho diferente. E, portanto, temos que dar algum tempo ao tempo, mas, como digo, o marketing, a melhor forma que podemos ver é passou da tal área acessória a uma área central. E se nós vamos olhar o número de cursos de marketing que há no mundo, o número de livros publicados, o número de conferências que existem, o número de vídeos nos YouTubes da vida sobre o tema, o número de artigos científicos publicados, quando nós olhamos para estes dados, há uma explosão absolutamente extraordinária no mundo, o que significa que o interesse da sociedade pelo mundo do marketing explodiu completamente e mostra-se pelo impacto que isto tem nas empresas, como é evidente. Claro. Normalmente tenho feito esta pergunta à maioria das pessoas que vêm conversar comigo, que é sempre, dentro das diversas áreas, eu costumo perguntar como é que é feita a investigação dentro do marketing. Por exemplo, é muito teste de A/B e compara-se resultados? Como é que a maioria dos estudos são guiados nesta área? Tudo e mais alguma coisa. O marketing bem feito é métrico, é mensurável. Não medes, não existe. É apenas, se agora demos um salto para o campo do desporto, é apenas um treinador a achar que se fizer assim vai resultar. E nós também vemos isso no mundo do desporto, cada vez mais temos ferramentas e know-how e conhecimento para ajudar a tomar decisões. E no marketing das organizações evoluídas, é evidente que depois temos discrepâncias, claro. Temos empresas com poucos recursos, temos gente com poucos recursos e, portanto, temos muita gente que não mede, que não recorre a estudos, que não faz testes nem A, nem B, nem C, nem D, porque não tem nem o dinheiro nem know-how, mas quando olhamos para uma performance correta de marketing, faz de tudo. Estudos quantitativos, qualitativos, com enormíssima profundidade, e vamos inclusivamente agora à tecnologia, à neurociência, onde nós, mais do que perguntar à pessoa se ela gosta de frango assado ou de iogurte de banana, nós conseguimos ir ao cérebro e saber exatamente do que é que ela gosta, porque ela às vezes nem sabe dizer, nem consegue expressar muito bem do que é que gosta ou do que é que não gosta. Portanto, faz tudo e mais alguma coisa, e a tendência é que a tecnologia ainda vai acentuar mais isto, de as pessoas do marketing saberem cada vez mais sobre tudo sobre a nossa vida. E como é que uma empresa de pequena dimensão e que não tem um budget assim tão grande para dedicar inteiramente a esta parte, como é que ela consegue concorrer com uma empresa que tem uma capacidade maior de o fazer? Isto porque nós temos cada vez mais recursos que conseguem, lá está, ajudar de alguma forma, como a inteligência artificial, que é uma das partes que é muito desenvolvida até mais na parte final do livro. Mas como é que nós conseguimos utilizar essas ferramentas para nos guiar, pelo menos de alguma forma, nessas empresas mais pequenas? Eu acho que é mais fácil agora do que antes, olhando para uma pequena empresa com poucos recursos e até, vamos dizer, sem departamento de marketing. Eu acho que era mais difícil há 10 e há 20 ou há 30 anos atrás competir com as grandes empresas, porque elas, de facto, a diferença de poder, de know-how, de recurso era tão grande que era um David contra Golias praticamente impossível. A verdade é que, muito por causa da tecnologia hoje em dia, se houver destreza corporativa, um pequeno empresário de um pequeno negócio consegue socorrer-se através de tecnologia, uma paga, outra não paga, de pequenas equipas de marketing com muito pouco custo, e consegue... Não consegue uma microempresa ou um pequeno café que vende hambúrgueres concorrer com o McDonald's, pois claro. Naturalmente isso é uma impossibilidade,
mas na devida escala consegue aproximar-se muito da abordagem, se tiver essa inteligência do que é conhecer o consumidor, a quem é que eu me dirijo, que preço é que eu coloco, que promoções é que eu devo fazer, que tipo de presença em redes sociais é que eu devo ou não devo ter, ou seja, naturalmente, não no mesmo nível, mas consegue, através da tecnologia, ir beber muita inteligência de marketing que já existe hoje em dia e estar mais perto do que fazem as grandes marcas. Claro. Aquilo que eu tenho notado cada vez mais e que vou tentando estar mais atento, especialmente quando estou nas redes sociais e estou à procura também de ver outras pessoas a funcionar, e eu procuro perceber como é que para quem é que elas estão a tentar direcionar. E muitas vezes não existe essa capacidade das pequenas empresas. Parece que estão a tentar disparar para todo lado, mas que não têm um avatar, não têm uma pessoa para quem querem falar em concreto. Quais são aquelas coisas que, de facto, uma pessoa que está a começar deve procurar, pelo menos, filtrar para, ok, é este tipo de pessoa com quem eu quero falar? Como é que esse tipo de pessoa deve ser definido? Por sexo, por género, por idades? Como é que se começa por filtrar aqui? Diria que tanto faz se é por sexo, por idade, ou se ele mora no Porto, em Lisboa, em Évora ou em Xangai, claro que interessa, mas não começava por aí. O que eu queria, para tentar simplificar o conselho que eu posso dar, e se queres lançar um negócio, ou por onde é que queres apontar, é qual é o target, portanto, qual é o grupo de pessoas, seja novinhos, velhinhos, altos, gordos, magros, benfiquistas ou portistas, ou seja o que for, surfistas ou não surfistas, procurar defender um segmento. E que necessidades é que eu vou satisfazer? Que problema é que eu lhes vou resolver melhor do que qualquer outra pessoa no mundo? E este é o princípio de tudo, na minha opinião, que pode dar a garantia de alguém conseguir desenvolver um determinado negócio e se focar, porque de facto o risco hoje é a dispersão, como dizes há bocadinho, atirar para todo lado, e o atirar para todo lado hoje em dia é um exercício altamente complexo de fazer. Portanto, escolher um segmento e como é que eu vou resolver da melhor forma possível satisfazer as necessidades desse segmento. É o princípio de tudo. Claro. Eu sinto que cada vez, quando uma pessoa tenta resolver um problema, sente-se, pelo menos quem está a fazer o conteúdo, parece que se sente um bocadinho repetitivo, porque tem-se que repetir algumas coisas, não é? Só que daquilo que eu vou tirando as métricas e percebendo, é que mesmo com X seguidores no Instagram e falando das coisas 1000 vezes, algumas pessoas ainda não sabem se que é que nós estamos a vender aquela coisa. Claro. E isso é uma dificuldade. Tem que ter relevância para ela. Provavelmente estás a chegar a uma pessoa que o que tu dizes que és bom a fazer não tem relevância para ela, pois. Não é? Tu podes vir dizer-me a mim, eu tenho o melhor iogurte de banana do mundo, mas eu não gosto de banana. E, portanto, certo. Podes dizer isto às vezes quiseres, que mesmo que eu seja exposto à tua mensagem repetidamente, eu não gosto de banana. E, portanto, não tenho relevo nenhum para mim a questão da tua superioridade nesse segmento e, portanto, passo ao lado. E tu tens é que encontrar tipos que gostem de banana e que não gastes comunicação em tipos como eu. Claro, exatamente. Isto é tudo muito simples de dizer, mas é muito difícil de fazer. Claro. É muito engraçado esta coisa porque, de facto, este conhecimento raso que eu vou tendo destas coisas permite-me perceber mais ou menos essa parte. Agora, da teoria para a prática, onde de facto vem a dificuldade da coisa, como em qualquer outra área, por exemplo, no desporto, toda a gente consegue perceber o que é fora de jogo e o que é que não é. Claro. Depois falta é perceber a parte teórica do que vem por trás. E entrando, se calhar, mais então nesta parte da vertente desportiva, este livro foi escrito ainda este ano, mas pela minha leitura pareceu-me que já foi começado a construir ao longo dos anos, não é? Uma coisa que parece desde 2022, diria, talvez, uma coisa assim que sim, tem vindo embora a ser vai buscar a experiência do final dos anos 90, ou seja, o livro de facto foi escrito no espaço de cerca de um ano, portanto foi escrito no ano de 2024, mais ou menos, comecei um bocadinho ali no fim de 2023, 2024, mas na verdade ele acaba por buscar a experiência que eu tenho nesta área, que tem 25 anos, não é? E em 25 anos, há bocadinho tínhamos dito, o marketing mudou em 50 anos, a indústria do desporto virou de pernas para o ar nos últimos 25. E o livro tem um bocadinho essa perspectiva, portanto é um livro de hoje, e é um livro que põe em causa os dois livros anteriores que eu publiquei sobre esta área, um de 1999, outro de 2008, porque os dois livros anteriores estão fora de prazo, um bocadinho como o iogurte de banana na prateleira, ficou fora de prazo. O mundo mudou muito rápido e muito do que está escrito nesses dois livros anteriores, algumas coisas são estruturais, mantêm-se, mas outras não. Perderam mesmo o prazo porque a indústria mudou muito e vai mudar ainda mais. Pois, há aqui uma disparidade entre aquilo que mudou, porque de facto mudou muita coisa, mas depois quando nós olhamos para as estruturas dos clubes, na sua gênese, é muita coisa,
muita coisa se manteve. Como é que nós conseguimos, e isto aqui é a resposta para 1 milhão de euros, claramente, mas como é que nós conseguimos passar esta mensagem de que se nós percebermos que o desporto é entretenimento, conseguimos direcionar muito melhor a nossa atuação para conseguirmos, lá está, trazer pessoas ao estádio, e trazendo pessoas ao estádio conseguimos mais receitas e com isso tudo vai sendo alavancado. Volto ao meu exemplo familiar, porque acho que ajuda a explicar. O meu filho mais novo tem 5 anos. Eu tenho 49, quase 50, e o meu pai tem quase 80, ok? Portanto, 5, 50, 80, para facilitar. Os 3 gostamos muito de desporto, mas a forma como o meu pai consome desporto, no sentido quer do praticar, quer do consumir, olhando, vendo, assistindo, comprando bilhetes, é muito diferente da minha, porque temos praticamente 30 anos de diferença, naturalmente somos diferentes na maneira como conseguimos. E eu, para o meu filho mais novo, tenho 45 anos de diferença. A mudança ainda é maior, não apenas de idade numérica, mas também em termos de conceito. Eu quase que diria que são 3 pessoas, portanto, pai, filho e avô, de planetas diferentes. Exatamente. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os 3, se formos ver o mesmo jogo de futebol, já o fizemos, queremos coisas diferentes do jogo. Agora, quem está no jogo, pois o jogo é aquele que ali está e toda a gente o vê da mesma maneira. Mas são públicos que se satisfazem com argumentos muito diferentes. Portanto, este é o princípio desta lógica de... eu percebo exatamente o que tu disseste. Acho que há muita modernidade nos últimos anos no desporto português em algumas áreas e, em contraponto, há áreas que pararam no tempo. E para mim é muito difícil entender como é que algumas modalidades, alguns clubes, algumas provas estão paradas no tempo, organizadas da mesma forma como se os espectadores fossem sempre o meu pai ou eu. Sim. E já não são, apenas. E o que eu acho que esta indústria tem que ter cuidado é que, sendo o desporto generalista e atravessa a sociedade toda, portanto não vai excluir, não vai ficar apenas para pessoas de 5 anos ou de 50 ou de 80, vai ter que tocar e dirigir-se a todos, mas tem que encontrar formas de atratividade para cada uma delas porque querem coisas diferentes. Pois, aqui não temos tanto aquela... Temos e não temos a questão do avatar que eu estava a falar há um bocadinho. Como é que nós definimos, por exemplo, o amante de voleibol? É muito difícil porque, sim, lá está, é tão transversal, pode ser tudo e mais alguma coisa. Mas esse é um bom ponto, e falamos de voleibol, como obviamente, Tiago, podemos falar de não sei quantas modalidades. Qual é a sensação que eu tenho? No caso do futebol há estudos, do voleibol eu não conheço nenhum estudo. Qual é a sensação que eu tenho ao frequentar pavilhões de voleibol? Quem é que assiste a jogos? Pessoas que gostam de voleibol. É uma coisa muito básica e muito natural. Sim, pessoas que gostam de voleibol e ou dos clubes envolvidos. Ok, coisa básica. Só que o problema é esse mesmo. Uma indústria como a do voleibol, do ponto de vista de sustentabilidade do modelo de negócio, não pode estar apenas dependente das pessoas que gostem de voleibol. Porque são poucas no universo português, e o basquete é igual, e o handball é igual, e o hockey é igual. O único que está fora disto é sempre o futebol, que é quase, não é unânime, é quase adorado por toda a gente, mas as outras modalidades, nenhuma delas o é, não tem essa transversalidade. Portanto, para a sustentabilidade destes negócios, o que é preciso trazer para os pavilhões, para os jogos de voleibol, é pessoas que não sejam necessariamente os apaixonados pelo voleibol, porque esses já lá vão. Sem os clubes ou a federação ou as associações terem que fazer muito, são pessoas que por paixão já o fazem. O que é preciso atrair é pessoas desconhecedoras até do que é um bocadinho a realidade do voleibol, que não é uma modalidade muito simples do ponto de vista do entendimento, os sets, os pontos, aquela coisa. As pessoas perdem sempre um bocadinho quem não é conhecedor. Também não estão muito familiares com a qualidade das equipas, muitas vezes, associados um bocadinho, se é do futebol deve ser bom, se são clubes um bocadinho autónomos já não é tanto. E a experiência que eu tenho desta modalidade, e eu sou um dos apaixonados, levo várias vezes pessoas que não são do mundo de voleibol a assistir e ficam fascinadas com o que veem, porque o espetáculo em si é tipicamente muito mais interessante do que um jogo de futebol. Um jogo de futebol, correndo bem, tem 3 golos em hora e meia. Claro. Um jogo de voleibol tem 150 golos num jogo mau, não é? Entre aspas, tem uns 150 golos, não é? E, portanto, o pico, enquanto o futebol tem muitos momentos baixos e tem pequenos momentos de pico de emoção,
uma modalidade como o voleibol e outras, tem picos permanentes, às vezes até cansativo para quem está sentado nas bancadas, porque aquilo é tão frenético, e isso é uma experiência de entretenimento, cá está, eu não tenho que trazer para o voleibol apenas o apaixonado da modalidade ou do clube A ou do B, mas quem quer passar uma boa tarde. E quem quer passar uma boa tarde, um jogo de voleibol como outras soluções, e não pode ser só o jogo em si, depois tem que ter aqui mais outras coisas à volta, pode ser um excelente sábado à tarde para passar com um custo relativamente baixo e depois isto se transfere em dinheiro para os clubes e para os jogadores e isto aplicável a todas as modalidades. Sim, eu até costumo dizer quando vou ver jogos de futebol, que é raro, porque não ligo assim tanto, mas eu digo, às vezes vou ver o Porto, seja o que for, eu às vezes até prefiro que o Porto perca do que fique 0-0, porque para mim isso não tem piada nenhuma, ficar a ler o jogo todo, sem a emoção de depois há o antijogo, depois há essas coisas todas que me afastam um bocadinho do futebol também por causa disso. O voleibol, aquilo que me vai parecendo, e eu sendo de Espinho, que é considerada a capital de voleibol, é que a passagem quase desse testemunho das gerações mais velhas para as mais novas é que os mais velhos levavam os mais novos e eles iam sendo enquadrados neste desporto. O problema é que os mais novos estão a sair do país e muitas vezes não estão a ter filhos cá, ou seja, essa passagem de testemunho vai-se quebrar um dia se as coisas não mudarem. As próprias federações e os próprios clubes estão a investir nas redes sociais também. Mas lá está, o que puxa é só mesmo o espetáculo-jogo, o resto está tudo mais ou menos igual. Há música, há coisas, mas comparando àquilo que pode ser o conforto de ficar em casa a ver no Netflix, acaba por às vezes afastar um bocadinho as pessoas. Embora aí eu sou de certa forma mais crítico do que se passa em Portugal do que vemos na modalidade de voleibol a nível mundial, porque a nível mundial provavelmente estamos perante algum dos melhores exemplos que há no desporto, e a Federação Internacional foi muito mais arrojada do que a Federação de Futebol, do que a FIFA, que é muito mais conservadora. A modalidade mudou muito, ou seja, em 20 ou 30 anos no voleibol mudou o sistema de pontuação de uma forma radical, mudou a questão dos gestos técnicos, portanto a questão de jogar com o pé, por aí fora, de receber impasse, não é? Um conjunto de medidas técnicas que aumentaram a espetacularidade, a sustentação da bola e a espetacularidade. Mudaram os formatos de competição de forma radical, foi usada a praia para alavancar tudo isto, e tanto é que tens neste momento uma plataforma em streaming, como a Volley World, tens que foi adquirida por um private equity, um grande fundo de investimento mundial, tanto que é sinónimo disto, e tens um nível de espetacularidade de conteúdos que são produzidos, mais um circuito mundial que é de facto ultra colorido e é muito mais do que uma mera competição de praia. Portanto, a nível internacional é inclusive uma modalidade que tem conseguido fazer uma evolução tremenda. Em Portugal, e eu que sou também um ex-praticante e portanto comecei a jogar voleibol com 10 anos, por vezes sinto, é injusto dizer que é igual a modalidade à que era quando eu comecei, com 10 anos de idade não é, evidentemente, há evolução, pois naturalmente que há, mas é uma evolução muito menor do que era expectável para uma modalidade tão popular. Claro, sim. Então, a nível internacional o voleibol cresceu imenso, mesmo os próprios orçamentos cresceram bastante, mesmo dentro do nosso panorama nacional cresceu bastante o seu impacto dentro do mundo do desporto, acho que é das modalidades até mais praticadas, mas faltam o resto das coisas envolventes. Por exemplo, nós queremos fomentar mais a parte da preparação física, por exemplo, mas os clubes ainda não percebem que o investimento também tem que existir nessas coisas. E lá está, como é muitas vezes abordado no livro que é escrito, é que não existe essa visão de que um lugar vazio é uma oportunidade perdida de ter ali alguém e que tudo à volta se vai mexer também como aquilo. Mesmo os patrocinadores, é uma coisa que eu também tenho falado algumas vezes, que é, eu não sinto que as próprias equipas, os próprios clubes fazem coisas para agradar os patrocinadores além de ter aquilo na camisola. Tendo em conta esta relação que existe já aqui entre o marketing e as empresas e que é aqui criada muitas vezes, quais são as coisas que o patrocinador valoriza e que um clube pode fazer para ser mais valorizado também por esses próprios patrocinadores que podem aumentar, claro, os seus orçamentos para as equipas? Um patrocinador normalmente busca duas coisas. Uma é visibilidade, portanto a empresa A patrocinando o clube de futebol X, o clube de voleibol Y ou a competição X,
vai ter visibilidade. Visibilidade está nas camisolas, está nos logos, está no piso, está nas bandeiras, está onde for, e portanto tem tempo de antena, tem televisão, tem redes sociais, tem jornais, tem rádio, e portanto isso é medido, de novo, voltamos, tudo isto é medido ao milímetro, e portanto o número de vezes que a minha camisola, o meu logo aparece, X vezes, é tudo medido e convertido em dinheiro. Portanto, todos sabemos exatamente, toda a gente que patrocina quer visibilidade, de acordo, e há umas modalidades e alguns clubes que dão mais do que outros. A segunda coisa que as marcas querem é uma associação de valores. E vou tentar dar um exemplo. Quer, de alguma forma, associar-se ao conceito que a modalidade, o clube ou o atleta tem. Ora, eu quero patrocinar o Roger Federer, não é? Agora numa boa altura, que ele já deixou de jogar, mas eu estou-me a associar a um dos melhores tenistas da história, mas ao mesmo tempo estou-me a associar a um indivíduo exemplar, que é quase aquele filho que toda a mãe gostava de ter, exemplar, boa pessoa, bem vestido, educado, cordial, justo, trabalhador, e uma marca, quando patrocina Roger Federer, procura colar-se naturalmente de alguma forma aos valores que o atleta tem, senão era indiferente patrocinar o Federer ou outra pessoa qualquer, não é, e não é apenas pelo sucesso desportivo, é também por essa componente. Portanto, eu quando patrocino Federer ou Michael Jordan, quando patrocino o João Sousa ou sei lá, qualquer outra, o Usain Bolt que já desapareceu do mapa, ou quando patrocino o Benfica, Porto ou Sporting, ou o Sporting de Espinho, ou a Académica de Espinho, ou o Hóquei de Barcelos, eu estou-me a colar também à própria imagem e posicionamento que essas marcas têm. E, portanto, tem que haver cuidado com quem é que te metes, porque é bom que esta área desportiva acrescente valor ao patrocínio. E depois, a relação só funciona se eles trabalharem juntos, se ambos procurarem ativar esse patrocínio, dando-lhe vida e dando-lhe cor, e é o que muitas vezes falta em Portugal. Os patrocínios muitas vezes ficam nos logos, nas camisolas e nos pisos e nas bandeiras ou nos cascóis, e depois não há um trabalho de ativação, que é provavelmente a parte mais importante para fazer que o patrocínio funcione. Eu tenho pensado naquilo que será o futuro daqui a... Claro que isto é só mandar assim as postas para o ar, não é? Não tenho conhecimento para isso, mas eu tenho tentado pensar naquilo que é o futuro do marketing dentro do desporto, e eu acredito que daqui a algum tempo o atleta seja... Já existem alguns clubes, mas que o atleta seja maior que o próprio clube. Já é. E que, sim, já existem casos que são muito grandes. E eu acredito que isso seja, que o marketing, como o cunho pessoal, a marca pessoal, seja cada vez uma coisa mais importante até para o atleta, e até que seja também uma forma de negociação com os clubes, como, por exemplo, o Ronaldo se muda de um clube e custa 94 milhões, como foi quando foi para o Real Madrid. A verdade é que isso se traduziu na compra em camisolas e merchandising, que se calhar em 2 ou 3 dias eles conseguiram ter o retorno sobre esse investimento. Como é que o atleta, ou com que olhos é que o marketing começa a olhar para isto? Já se começa a preparar o mundo para essa entrada do atleta como uma marca em si? E como é que o atleta, ok, conseguimos ter um Ronaldo que está nesse nível, mas como é que o atleta, se calhar da segunda divisão de futebol, consegue já começar a criar também uma marca à sua volta? Excelentes perguntas. Para a primeira, eu gosto de dizer que o Rato Mickey, a Taylor Swift e o Cristiano Ronaldo concorrem uns com os outros. Porque é uma forma simpática de explicar a indústria do entretenimento. E o Rato Mickey anda cá há mais tempo que o Cristiano Ronaldo, há uns bons mais anos, e já foi capaz de gerar muito mais dinheiro que o Cristiano Ronaldo. E a Taylor Swift é provavelmente o último caso na música, na indústria da música, que é de facto arrebatador do ponto de vista da força que tem mostrado nos últimos anos. Mas é uma boa maneira de olharmos para as coisas, que é no topo da pirâmide, e já lá vamos à parte mais abaixo, no topo da pirâmide, que é o Ronaldo, a Taylor Swift e o Rato Mickey, isto já é feito de uma forma extraordinariamente profissional, com todo o detalhe. São máquinas, e uso estes 3 exemplos, mas temos aqui centenas deles, são máquinas de fazer dinheiro, são máquinas de marketing, são máquinas onde se rentabiliza tudo e mais alguma coisa com uma força inacreditável. E, portanto,
À pergunta, os atletas são cada vez mais importantes e às vezes até mais seus clubes? Claro que sim, isto cada vez é mais relevante. Há de facto uma dimensão de estrelato que hoje em dia é possível atingir, é possível maximizar, e que os clubes, quando contratam os jogadores deste género, vão à procura do retorno desportivo deles, da performance, mas muitas vezes também vão à procura de outras coisas que lhes podem dar. Agora, como tudo na pirâmide do desporto, esta é uma fatia muito curta do universo de praticantes, são muito poucos os que chegam a outro patamar. Portanto, quando vamos a atletas de dimensões mais reduzidas, de modalidades menos conhecidas, é também possível fazer isto na devida escala, seguindo os mesmos princípios e, portanto, eu, em vez de ser patrocinado pela Rolex, porque para a Rolex me patrocinar, eu de facto tenho que ter aqui qualquer coisa de extraordinário e tenha quase uma dimensão global, não vou ao exagero dizer para a marca de relógios da minha rua, mas eu posso ser na mesma, posso ser uma estrela regional, uma estrela local, posso ter a minha influência mais curta, ou posso de facto especializar-me, se não é pela questão regional, eu sou o surfista mais ambiental e ecológico que há. Isto pode também atrair algumas marcas, não sou o melhor surfista português, mas sou aquele com mais preocupação. Portanto, eu posso associar-me ali, desde que, isto tanto é válido para o Ronaldo, para o Rato Mickey ou para o surfista ecológico, desde que isto seja autêntico, em que eu seja mesmo o surfista ambiental e ecológico e não este pacote que eu inventei para ir para as redes sociais mostrar, porque isso não funciona. Ou há autenticidade e as pessoas mostram o que são, ou para quem quer fabricar-se para parecer não sei o quê, pode resultar durante algum tempo, mas vai acabar muito mal. E como é que eu imagino que um atleta ser muito maior que um clube possa também gerar algum tipo de atritos, e muitas vezes dentro do clube, e como é que isto se calhar já é uma parte mais interna, mas como é que o marketing pode fazer com que o clube seja potenciado também com o crescimento dos atletas, ou seja, não ser só a marca atleta, não ser só a marca clube, mas aproveitarem se calhar o balanço de um para o outro para crescer tudo em conjunto. Nos clubes de topo isso está relativamente resolvido, porque normalmente os direitos de imagem são divididos, não necessariamente 50% para cada lado, às vezes a proporção não é essa, mas quando o Ronaldo foi para o Real Madrid, os direitos de imagem estavam divididos, e portanto, o que é que isto quer dizer? Tudo que faça gerar dinheiro à volta de Ronaldo vai dar euros nos bolsos do Real Madrid e vai dar euros nos bolsos do Ronaldo. Quando assim está salvaguardado. Porque é que isto provoca? Que trabalhem juntos. E portanto a equipa que estava atrás do Ronaldo com a equipa da Adidas ou do Real Madrid vão trabalhar juntos para maximizar, está resolvida a questão. O problema é quando isto não acontece, e muitas vezes não acontece. Quando não há direitos de imagem divididos, pode-se gerar aqui um conflito, e gera-se um conflito problemático, desde exemplos vários que temos voltando ao Ronaldo. O Ronaldo durante muitos anos usava equipamento do Real Madrid, que era equipamento da Adidas, perdão, que era do Real Madrid, com um calçado Nike e com patrocinado pela Nike. Portanto, este tipo de conflito já existe há muito tempo, há muitos anos, e podem aparecer outros, porque depois também há jogadores de diferentes modalidades, já têm equipas próprias, agentes próprios, que muitas vezes entram em conflito comercial por causa deste tipo de disputas, e por inerência este conflito comercial entra para dentro do balneário. Pois. E quem tem que resolver o problema depois é um treinador que está no meio disto tudo, que quer performance, e isto depois é uma aventura e há muitos problemas. Olhemos para o recente mundo onde Ruben Amorim se meteu, e aquele caldeirão do que é o Manchester United à data de hoje, diria que tanto mais que os dilemas técnicos e táticos e desportivos que Amorim tem, muitos deles terão a ver com isto neste momento. Aqueles egos todos e aquela luta comercial toda que há para ali, que provavelmente lhe dá tanta dor de cabeça como ir para dentro do relevado e tentar ganhar jogos. Sim, essa parte técnica se calhar é a parte que ele mais domina, se calhar é a parte que ele está melhor e mais preparado, e a outra se calhar é aquela que ele está a ter mais dificuldade neste momento. Claro, são universos tão grandes, mas que nós podemos sempre tirar coisas daqui e trazer para as nossas realidades. Eu acho mesmo que isto é super importante. Eu acho que cada vez mais vamos ter atletas que vão ser pequenos empreendedores também nas suas coisas, porque a verdade é que as carreiras são curtas, a maioria delas tem um final, e o atleta que abdicou se calhar de estudar outras áreas
acabou por ficar ali um bocadinho completamente de mãos a abanar, acabou por acabar a carreira e não conseguiu construir uma carreira para si, para o resto da sua vida. Eu acho que esta parte do pequeno empreendedor, do atleta empreendedor, acho que também vai ser uma vertente que vai ser mais estimulada. E eu gostava de perceber também como é que as indústrias estão a começar a aproveitar disto. Por exemplo, nós temos algumas indústrias como as das joelheiras de voleibol, por exemplo. Há uma marca que pegou em tudo. Antigamente haviam 2 ou 3 e há uma marca que começou a apostar em atletas e que agora, acredito eu, que é a única que aparece em todo lado. E eu acho isto fascinante. Eu acho que é uma coisa daquelas muito interessantes. Outro ponto muito engraçado que eu também vi várias vezes no livro foi a importância da cerveja nos estádios. Esse ponto é essencial, porque pareceu-me um ponto pequeno para uma coisa muito maior. Não é um ponto pequeno. Vai outra vez ao entretenimento. Ou seja, neste momento temos uma proibição, desde há muitos anos, de proibição de venda e de consumo de álcool dentro dos recintos esportivos, mas todos nós vamos ao futebol e aos pavilhões e, portanto, a solução é bebe-se fora, como é evidente, depois vai-se lá para dentro. Eu partilho sempre uma experiência que tive há 2 anos, se eu não estou em erro, estive em Boston há 2 anos e tive a felicidade de conseguir comprar um bilhete para os Celtics Knicks. E, portanto, fui ver um jogo da NBA, já tinha estado em alguns pavilhões da NBA, nunca tinha visto um jogo ao vivo, e consegui, ainda por cima, ver um Celtics Knicks no pavilhão dos Celtics, que é mítico. E, para além da espetacularidade de tudo aquilo que nós vemos pela televisão, o que é que fez a diferença? O álcool, e vou explicar. Entrei, estava com alguma fome, e pedi, digamos, na zona exterior, portanto, já dentro do pavilhão, mas na zona fora do acesso, pedi uma fatia de pizza e uma cerveja. E quando comecei a beber a cerveja, soou-me aquela coisa estranha, sou português, aos anos que eu não bebia álcool dentro de um estádio, de uma área, e depois fui com a cerveja com o copo para o meu lugar, porque tem um sítio para colocar a cerveja, tal como no cinema, e isso foi estranhíssimo para mim, esse ato. Mas esta foi a parte mais soft da experiência, porque num dos quartos, não é, de um dos quartos, quando terminou, fui de novo circular e, quando circulava, vi uma coisa que dizia cocktail bar. Então eu aí fiquei entusiasmadíssimo, fui ter com a funcionária, cocktail bar, mas o que é que vocês vendem aqui? E ela respondeu-me, tudo. Pois. E eu, digamos, ainda entusiasmado por aquele novo reviver da experiência, pedi uma margarita. Para quem já foi aos Estados Unidos, o tamanho dos copos nos Estados Unidos não é o tamanho dos copos que existe na Europa. Portanto, eu vim de lá com uma espécie de balde de meio litro de margarita, ainda bebi outra, e, portanto, eu terei gasto mais de $100 à vontade dentro, portanto, fora o bilhete, e vim de lá com uma experiência onde o álcool, isto pode soar aqui um bocadinho, vim de lá meio alegre, também eu vim, mas vamos de novo ao entretenimento, vamos de novo ao conceito do entretenimento. E de facto não é com margarita, o livro aponta, por exemplo, o exemplo do Honey Deuce, que é o cocktail que é usado no US Open, é um cocktail que custa cerca de $20, um cocktail com álcool, onde a receita nos 15 dias do US Open supera os 9 milhões de euros. Em cocktail, só vender cocktails, e portanto, é no fundo de novo irmos à indústria do entretenimento. É a mesma coisa que vamos ao cinema e não se pode comer pipocas nem beber o que seja. As pipocas fazem parte no cinema. Sim. E do ponto de vista de modelo de negócio são o que sustenta o negócio do cinema. A parte das comidas e das bebidas não é a bilheteira, sustenta o negócio. E nós estamos a retirar, no caso português do desporto, uma componente absolutamente decisiva, que é esta componente, vou-lhe chamar gastronómica, de experiência, seja do que for, inclusivamente num país tão rico, quase só estamos a falar da cerveja, mas não é, nós podemos falar de comida e podemos rapidamente perceber aqui que alguns clubes podiam aproveitar as características gastronómicas do sítio onde estão para isto ganhar algum sentido. Estranhamente, vivemos num contexto, isto
retira uma parte significativa do que pode ser a melhoria da experiência de entretenimento que o desporto pode proporcionar aos consumidores. Sim, isso, porque as pessoas, a verdade, quem quer consumir isso vai consumir na mesma, vai fora e volta e depois tem uma pior experiência porque tem que ir para não sei onde e voltar. Exatamente. Acabamos por afastar as pessoas. E outra coisa que acontece muitas vezes é que vão embarcar, mas é antes do jogo. Sim, e depois, ok, não posso beber lá dentro, vamos beber antes, porque o aí... desafio, para quem conhece, a ir, acontece em vários estádios, mas vamos ao Benfica, à zona do Alto dos Moinhos, Exatamente. onde 4 horas antes de cada jogo se encontram 30 rolotes e temos ali 3, 4 horas de pré-jogo, com todo o tipo de álcool que há, acontece em todos os clubes, provavelmente o do Alto dos Moinhos é aquele mais impactante pela dimensão e é uma tradição que, se vocês retirarem isto do jogo, a ida a um jogo do Benfica não é a mesma coisa, não é mesmo? Claro. Ou seja, as pessoas, essa receita que poderia ir diretamente para o clube, para os clubes, vão para os relotes. Tal e qual. É um negócio também. É um negócio também. Legítimo, claro que sim. Muito claro legítimo. Eles aproveitaram uma oportunidade Claro que lhes foi oferecida pelo clube, basicamente. Não é? Isso mesmo. Sim, porque é isto. As marcas pequenas, um Benfica, um Porto, um Sporting, são clubes que... Ok, tem ali um espaço geográfico onde normalmente são mais impactantes, mas a verdade é que eles são nacionais. Estão em todo o mundo, aliás. São internacionais mesmo. Nós temos adeptos do Benfica em todo lado do mundo. Sim. São clubes gigantes. Aqui o que eu acho é que os clubes pequenos não conseguem ter essa força, pelo menos. Como é que não há clubes a quererem investir um bocadinho mais por aí? Tipo, ok, deixa-me tentar ir ali àquela cidade também buscar alguma coisa, começar a trazer gente, especialmente aqueles que não estão perto das capitais, como eu acho que tem muito a ver com o amadorismo, Tiago. Há cerca de 10 mil clubes em Portugal, o que significa que a grande maioria destes clubes são muito pequenininhos. Claro. É o clube de rua, da aldeia, do bairro, da vila, ou da freguesia, ou da cidade pequena. E onde o modelo associativo é muito estruturado antigamente, é a direção que é eleita e, portanto, esta gente tem naturalmente outras vidas profissionais, faz outra coisa na vida e faz um trabalho, na maior parte das vezes voluntário e muito meritório, de segurar os clubes, e nós vemos isto quer nos sítios pequenos, quer nos sítios grandes, em Portugal. Só que esta realidade amadora, de facto, depois impede que haja um pensamento profissional nisto. Quando tu dizes, porque é que este clube não vai buscar mais gente àquele lado ou àquela área? Porque provavelmente não tem os meios, não tem pessoas para conseguir pensar naquilo, nem é só uma questão de dinheiro, não tenho dinheiro para investir, a maior parte das vezes nem é dinheiro, não tem ninguém para executar a questão. Os clubes focam-se naquela parte higiênica que é preciso ter um treinador, um adjunto, um delegado, um fisioterapeuta, um médico, todas aquelas coisas que são obrigatórias em qualquer modalidade. Portanto, toda a gente, depois mais a estrutura do pavilhão ou da piscina, os funcionários para pôr as coisas a funcionar, tudo que é o básico e que consome logo muitos recursos e dinheiro, e depois quase não sobra dinheiro para nada. Nem dinheiro, nem energia. E, portanto, os clubes nem sequer, com raras exceções, nem sequer conseguem executar esse tipo de trabalho por falta de meios. Sim, não se tem uma visão a longo prazo, é tudo, vamos pensar nesta época, sobreviver esta época e para a próxima vamos começar a montar aqui, se a época começa em outubro, vamos começar ali em abril a sondar. Essa visão de curto prazo, que é época a época, percebe-se também, tem a ver com o amadorismo, tem a ver com a falta de visão de longo prazo, mas isso obviamente que limita também muito o que pode ser o radar de uma organização desportiva. E sem contar que muitos clubes vivem cheque a cheque, não é? Pois claro, alguns é de mês a mês. Mês a mês. Portanto, estamos a viver uma realidade que se calhar demonstra também aquilo que é o conhecimento financeiro do resto do país, não é? Acaba por ser, porque são essas pessoas que também estão à frente dos clubes. Claro. É o que é. A maneira como as pessoas ou os clubes são estruturados muitas vezes não é pela meritocracia, é simplesmente porque é a pessoa que é mais conhecida ali da zona. Sim. O que acaba por não refletir a capacidade das pessoas que lá estão, não é? E tendo em conta que as direções também não são sempre este é o responsável por isto, porque é a pessoa que tem tempo para fazer isto, não é? Porque tem as valências para fazer isto. Isso mesmo. E, ou seja, nós aqui falamos que muito do atraso que existe acaba por ser, além de financeiro, falta de conhecimento. É estrutural, não colocava a coisa no há dinheiro, um país de pobrezinhos, não é apenas isso. Eu até acho que nem é fator principal. Eu acho que o fator principal é precisamente o modelo, vou-lhe chamar associativo, que nós temos hoje,
que vem dos anos 80, e bem, eu não queria ser mal interpretado, nós só podemos valorizar os milhares de pessoas que investem o seu tempo nos clubes a fazer as coisas funcionar, e quando sabemos que o desporto é provavelmente o maior ATL do país e com todas as vantagens que isso tem. Portanto, não querer ser mal interpretado, e temos de ter sempre essa vertente mais social dos clubes, esse papel mais social, que é fundamental. Mas, a partir de um determinado patamar, não é o dinheiro que está aqui em causa, é este modelo associativo que não serve. Nós temos que profissionalizar ou semi-profissionalizar, dependendo dos clubes, porque as pessoas precisam de tempo e de know-how, e neste momento temos uma geração nova com mais formação, mais capaz, com mais conhecimento, com mais tecnologia. Portanto, eu acredito também aqui, com o passar do tempo, com esta mudança geracional, que vamos ter uma geração provavelmente mais capaz de conseguir fazer esta transformação nos próximos anos. O marketing tem vindo a crescer imenso. Aliás, estamos aqui no Instituto, no IPAM, que de facto é uma estrutura já muito grande e bastante desenvolvida. E, acima de tudo, o ensinamento destas áreas, se calhar começou por ser uma coisa, lá está, mais empírica, não é? Imagino eu, que no início de tudo tinha sido uma coisa mais de empirismo, mas depois como é que se passa do empirismo, do feeling, do sentir que a pessoa vai gostar, para a métrica? Como é que esse caminho foi sendo traçado? Demorou 50 anos, ou seja, o primeiro, vamos chamar, o primeiro artigo científico que fala de marketing é um artigo ali dos anos 60, da Harvard Business Review, e difícil dizer qual é que foi o primeiro livro de marketing, mas provavelmente aquele primeiro que teve mais significado, o Philip Kotler, que é o administração de marketing, nasceu ali nos anos 70, no final dos anos 70. E portanto, desde aí estávamos muito ali no empírico, é a primeira vez, não é? O primeiro artigo, o primeiro livro, quando se consegue arrumar um bocadinho os conceitos do marketing, ainda ali numa lógica muito empírica. Em 50 anos, o que tu vês neste momento é a produção de dezenas de milhares de artigos científicos de marketing por ano, em todo o mundo, em diferentes especificidades da área do marketing. Portanto, a ciência evoluiu muito, a tecnologia evoluiu muito, e tu neste momento és capaz de medir tudo, todas as variáveis. Aliás, neste momento em que tanto falamos de inteligência artificial, acreditamos que a profissão de marketing vai sofrer uma grande transformação, porque uma grande parte da atividade de marketing vai ser automatizada. Ou seja, vou dar aqui um exemplo que toda a gente acho que vai reconhecer. A gestão de redes sociais, vamos olhar para um clube, neste momento é feito normalmente por pessoas, não é? Portanto, está alguém, em algum clube, que tem ou TikTok, ou Instagram, ou Facebook, ou o que seja, e que vai com mais ou menos planeamento, com mais ou menos recursos, tira umas fotos, faz uns vídeos, grava uns conteúdos, faz um planeamento, não, segunda-feira vamos fazer isto, faz a entrevista com o atleta, e portanto, com uma equipa mais pequena ou maior, recorrendo a grupos internos ou externos, mas temos uma pessoa dedicada a fazer isto, e que, se tiver aqui algum brio, uma vez por mês, ou de vez em quando, vai olhar para os resultados, vai medir, então deixa-me lá ver o que é que está a resultar, o que é que não está por aí fora. Hoje, é possível que isto tudo se faça sozinho, sem intervenção humana. Ou seja, é possível, vamos olhar para um clube de basquetebol, é possível gravar os vídeos, é possível durante um jogo, a tecnologia sozinha gravar vídeos, tirar fotografias, escrever os textos, publicá-las, medi-las e avaliá-las e fazer planos de ação se estão a correr bem ou mal. Até vou mais longe, já há um pavilhão nos Estados Unidos que tem sensores nas bancadas em cada um dos lugares e que consegue detectar que ao minuto e 24 de jogo houve um pico de emoção, porque a tecnologia detectou nos assentos, e vai fazer um post sobre o que aconteceu nesse minuto e 24, porque se foi o que teve maior impacto dentro do pavilhão, é o que vai ter maior impacto fora do pavilhão. Isto é tudo feito sem pessoas, sem intervenção humana. É aqui que o marketing está a caminhar, ou seja, há muita componente que no futuro, e o futuro aqui não é daqui a 50 anos, isto não vai demorar 50 anos a isto acontecer, tudo isto vai ser muito mais rápido, e que naturalmente vai chegar mais rapidamente aos clubes maiores, às federações maiores, claro, do que aos mais pequenos, mas isto hoje acontece. Como acontece, não é só os jogos do Real Madrid que dá na televisão, um clube de uma aldeia, um clube de masters, de uma aldeia de futebol, que basicamente é uma equipa para ir beber umas cervejas no fim do jogo, pode hoje,
com tecnologia, transmitir todos os seus jogos em streaming. Vamos imaginar que isto tinha interesse para alguém, que tem uma aldeia que tem 500 imigrantes nos Estados Unidos. Os jogos podem ser transmitidos com uma tecnologia de streaming, sem a ajuda de ninguém. Podem ter locução, como nós temos os relatos, sem a ajuda de ninguém, e pode ter as estatísticas do jogo, se interessasse para alguém de uma equipa de Masters, as estatísticas em tempo real a quem está do outro lado do mundo a ver um jogo de uma aldeia. Isto é tudo possível hoje em dia, é possível comprar isto, nem sequer é por valores astronómicos, isto é relativamente barato, isto já existe, é possível fazer isto neste momento. E, portanto, por isso é que eu insisto que estamos perante uma nova vaga do desporto, onde vai deixar de servir desculpa, não temos, a direção é pequena, temos pouca gente para ajudar. Tudo isto que eu acabei de dizer, isto é possível fazer, e acho que esta geração mais nova vai fazer, vou-lhe chamar esta transformação digital com alguma rapidez. Sim, por exemplo, tudo aquilo que está a ser conversado aqui, depois são cortes que são feitos com inteligência artificial, e ela própria é que percebe quais são os pontos da conversa mais interessantes, também faz o script de tudo, e depois, claro, tem coisas ali que tem que corrigir e tal, mas aquilo é que faz esta estrutura toda. Portanto, a verdade é essa, que a inteligência artificial está nos nossos computadores, praticamente ao acesso de qualquer pessoa. Mas eu acredito também que a inteligência artificial vai ser mais uma ferramenta para ajudar do que para substituir. Agora, se calhar não vamos precisar de 20 pessoas, vamos precisar de uma que faz esse papel. E como é que, por exemplo, aqui o Instituto já se está a preparar para essa realidade de futuro? Muito. Eu costumo dizer aqui dentro, nós estamos ainda em 2024, nós temos de trabalhar em 2024 com a cabeça em 2034, sempre. É isto que tipicamente dizemos, essencialmente aos nossos professores. Vamos ensinar 2034, vamos preparar os nossos alunos para 2034, porque eles não vão ser profissionais em 2024. Claro. E, portanto, este horizonte de 10 anos é de alguma forma simbólico, mas é um pouco para dar essa ideia de, e ainda mais nesta área do marketing, ainda mais temos que sentir, ou seja, não é só o próprio marketing que muda, portanto, o marketing trabalha-se para, digamos, satisfazer os consumidores, o que muda é a sociedade toda. E, portanto, nós temos de ter uma escola que seja capaz de mostrar aos nossos alunos como é que o mundo vai evoluir, o que é que se espera evoluir nos próximos anos. Isto não é futurologia. Nós sabemos de uma forma muito clara coisas que vão aparecer no mercado daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 anos. As viagens a Marte estão programadas, os pilotos, os voos comerciais sem pilotos estão programados, nada disto é ficção científica para quem acha que o turismo espacial já existe. Portanto, há uma série de coisas que nós sabemos exatamente, com uma margem de segurança muito grande, que vão acontecer, outras não, naturalmente. E, portanto, como é que a escola se prepara para isto? Essencialmente, desenhando cursos o mais futuristas possíveis, com temas que nós acreditamos que a ciência aponta como relevantes no futuro, e, em segundo lugar, treinando e provocando os nossos professores para não perderem de vista o futuro e procurar sempre levar que os nossos alunos se preparem mais rápido que todos os outros a saber lidar num mundo que até a prova em contrário nunca anda para trás, só anda para a frente. O calendário vai sempre para a frente, nunca anda para trás. Pode ser que alguém um dia destes invente aí as viagens ao passado, não sabemos, mas é isto que nós tentamos fazer. Sim, é um desafio gigantesco, porque de facto tudo muda, mesmo politicamente, mudando aqui de uma vertente para outra, entrando nesta vertente mais woke, as coisas também tiveram que ser muito adaptadas. As próprias marcas tiveram que se adaptar muito a este tipo de questões que estão a aparecer agora, bem ou mal, estão a aparecer. Aconteceu o caso agora recente da Control, que teve que tomar ali umas medidas porque teve uma resposta que sequer não estava à espera, ou até estava, não sei, pode ter sido ali, e tem que tomar medidas. E acho que é mesmo muito interessante esta parte de pensar a longo prazo também nisto e na formação das pessoas que... lá está, não sentem que o seu papel vai estar afetado ou vai estar em perigo de deixar de existir, mas que sentem que de facto vão ter que se adaptar de alguma forma. A inteligência artificial é uma coisa que vem para, pelo menos espera-se que venha mudar o mundo em muita coisa, assim como se achava da Google e que de facto mudou, não é? Já ninguém tem listas telefónicas, agora nós temos o Google. Claro. A inteligência artificial é também uma ferramenta que vai ser muito útil para nós.
ainda não existe tanto no desporto nas áreas mais pequenas, por exemplo, no voleibol ainda não se usa muito. Acredito que sim, acredito que a estatística de voleibol é uma coisa que eu gostava muito de desenvolver. A parte da estatística de voleibol ser feita toda automatizada pela inteligência artificial. Essa carga de trabalho há de ter que desaparecer, porque a tecnologia vai fazer melhor. Sim. E mais rápido, e mais barato, e mais tudo, claro que sim. Eu acho que vai ser uma coisa que vai acontecer daqui a pouquíssimo tempo. Os scouts que se preparem, porque vai acontecer. Sim, vai mudar a profissão. Já está a acontecer isso com o paddle, e o paddle também é um fenómeno que aconteceu aqui. Sim. E olhando para o desporto, eu senti, e acho que é mesmo esta a verdade, separou-se muito o mundo do desporto do mundo do fitness aqui. Quando nós falamos que o desporto é entretenimento, podemos dizer que o mundo do fitness também é entretenimento, ou já estamos a olhar para outra vertente do desporto? Tem as duas partes, ou seja, quando olhamos para o fitness, quando olhamos na componente da prática, não é? Do consumidor que gosta de praticar, bom, eu diria que aí há muito procura do bem-estar, não é? Será muito por aí, há uma parte mais fun, não é? Do fitness, que pode entrar aí no entretenimento. Onde é que eu acho que entra muito no campo do entretenimento? É essencialmente quando vamos ou para as convenções, que antigamente eram todas presenciais e agora também há online, será essa parte mais explorada para a via do entretenimento, mas o fitness acaba por ter os dois campos, na minha opinião. Sim, parte do bem-estar. Sim. Faz todo sentido. Sim. É muito difícil também explorar essa área, porque lá está, aqui, quando nós dizíamos que nós tínhamos 6% mais ou menos do income das pessoas, disponível, do rendimento desportivo para entretenimento, para o bem-estar, se calhar essa percentagem ainda é mais pequena. Ou as pessoas não estão capazes de fazer, tal e qual como o resto das coisas, nós não trabalhamos na prevenção, trabalhamos na resolução na maioria das coisas. E por isso acredito que também será um desafio esta parte do bem-estar, do wellness e tudo isso, sem dúvida, demonstrarem que se calhar a longo prazo se gasta menos dinheiro com a prevenção do que com a... Eu aí já acho que é um problema político dos países, não é? Porque de facto quando nós olhamos para os gastos dos Ministérios da Saúde e a despesa em saúde, os números são... É insustentável, aliás, e nós estamos sempre a queixar enquanto cidadãos, as urgências estão fechadas, não há a fila de espera, não é? Nós temos sempre um bocadinho essa cultura, é claro, porque sentimos na pele, porque as pessoas não têm o discernimento que não é possível um país continuar a suportar os custos de saúde, é impossível, é incomportável, nenhum país, nem Portugal, nem nenhum outro, e portanto... os estudos parecem apontar que dinheiro gasto a prevenir é sempre melhor e mais rentável do que a curar, não é? Mas isto são mudanças, de novo, é fácil dizer isto e é extraordinariamente difícil de executar esta ideia que estamos aqui a discutir. Sim, é um mundo muito hipotético, é o conseguir explicar às pessoas perfeito, isso, pois claro, politicamente... Acredito que não vendam tantos votos dizer que vamos prevenir do que vamos curar. Claro que sim. E, portanto, dizer às pessoas, vocês vão ter uma melhor qualidade de vida, mas têm que se mexer. Então não. Claro, aí pondo as coisas, a percepção de valor, se calhar, para as pessoas desce bastante. Evidente. E é isso que um político é. O que é um bom político? Se calhar é aquele que tem votos e não aquele que resolve o país. É um bom indicador esse, não é? Que tem votos. Pronto, muito obrigado por esta conversa. Prazer. Muito interessante e acredito que desmontar este estigma daquilo que o marketing é e mostrar às pessoas que de facto o marketing não é só a venda, é tudo isto, é a percepção da pessoa, daquilo que a pessoa percebe, tudo é marketing, tudo o que temos à nossa volta e que nos é vendido de alguma forma tem um marketing por trás, tem alguma sensação que nos é despertada por trás e que nos faz gastar dinheiro naquilo, e eu acredito que as pessoas tenham ficado um bocadinho mais com a percepção do que isto é. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer, foi uma bela conversa, foi um prazer estar aqui contigo. Obrigado mais uma vez.